Gomer Pyle, um fuzileiro naval dos Ibius Azuis e Sigueu, foi um ícone da comédia americana na década de 1960. Mas por trás das gargalhadas havia destinos cruéis, doenças terminais, solidão na velhice e mortes repentinas e assustadoras. O que realmente aconteceu nos bastidores? Vamos relembrar essa história trágica e relembrar as pessoas que deixaram um legado imortal. Jim Nabors como Gomer Pyle. Jim Nabors, cujo nome verdadeiro era James Thurston. Nabors nasceu em 12 de junho de 1930, em Sylacauga, Alabama. Alto, com 1,9 mi de altura e uma voz doce aos 34 anos, interpretou um fuzileiro naval ingênuo, mas bem-humorado ao lado do severo sargento Vince Carter na série Gomer Pyle do Corpo de Fuzileiros, na vez dos Estados Unidos de 1964 a 1969. Seu personagem rapidamente se tornou um ícone cultural, conquistando enorme fama e transformando Shazayam em um nome conhecido em toda a América. Mas por trás do glamour havia anos de dor e luta. Quando criança, Nabors sofria de asma grave que o deixava frágil e vulnerável. Atuar, que deveria ser uma alegria, tornou-se um obstáculo, pois ele foi rotulado como o pateta Gomer Pyle e raramente levado a sério como ator. Somou-se a isso a profunda solidão que o oprimia, enquanto escondia sua homossexualidade por décadas, vivendo com medo do julgamento público, da pressão da mídia e dos preconceitos da época. Amizades e relacionamentos, por mais próximos que fossem, eram sempre limitados pelo segredo, forçando-o a uma vida de solidão, onde apenas a música e o teatro lhe traziam consolo. Na década de 1990, sua saúde piorou novamente. Hepatite B grave levou à insuficiência hepática. E em 1994, ele passou por um transplante de fígado que lhe salvou a vida. Um experimento que quase lhe custou a vida. O longo processo de recuperação. Um lembrete diário da frágil fronteira entre a vida e a morte fez com que Nabors valorizasse ainda mais a paz. Aos 82 anos, quando declarou publicamente seu amor por Stan Cadwallader, ele finalmente encontrou a verdadeira felicidade. Embora o caminho até ela tenha sido percorrido por décadas de medo e luta interior para o público. Gomer Pyle é motivo de riso, mas por trás da tela escondem-se lágrimas silenciosas. Apesar de deixar sua marca com dezenas de shows e mais de 40 álbuns, Nabors foi para sempre assombrado pela imagem do desajeitado Gomer. Ela buscou paz no Havaí, onde possuía uma fazenda de nozes de macadâmia, e viveu recluso pelo resto da vida, fazendo apenas aparições ocasionais, principalmente cantando Back Home Again em Indiana, nas 500 milhas de Indianápolis. Uma tradição que durou 42 anos. Seu estilo de vida tranquilo contribuiu para o seu mistério, tornando-o ao mesmo tempo celebrado e enigmático para seus fãs. Jim Nabors faleceu em 30 de novembro de 2017, em Honolulu, Havaí, aos 87 anos. A causa foi anunciada como um sistema imunológico enfraquecido após anos de doença. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em US 40 milhões, proveniente de investimentos em atuação, música e imóveis. Frank Sutton como Sargento. Vince Carter. Frank Spencer. Sutton nasceu em 23 de outubro de 1923 em Clarksville, Tennessee. Aos 41 anos, ele é mais lembrado por seu papel como o sargento de artilharia Vince Carter em Gomer Pyle, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, de 1964 a 1969,
um sargento durão, mas humano, em forte contraste com Gomer. Ele atingiu o equilíbrio cômico perfeito e se tornou um ícone da televisão dos anos 1960. Mas a vida de Sutton não foi fácil. Crescendo pobre e perdendo o pai ainda jovem, Sutton teve uma infância difícil e carente. Esses anos o deixaram com uma solidão duradoura e feridas ocultas sob sua fachada de durão. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Sutton quis servir na Marinha, mas foi rejeitado por ser daltônico. Destemido, ele se juntou ao exército e foi enviado para o Pacífico, onde sobreviveu a 14 desembarques perigosos. Viu muitos de seus companheiros caírem e os horrores da guerra o deixaram com cicatrizes para o resto da vida. Após a guerra, Sutton enfrentou muitas dificuldades em sua carreira de ator. Seu papel como Sargento Vince Carter lhe rendeu fama e admiração pública, mas também consolidou sua imagem de um sujeito durão e tenso. Novas oportunidades eram escassas, obrigando-o a trabalhar demais e a fumar inveteradamente para lidar com o estresse. Ele frequentemente recusava outros papéis devido à pressão de manter uma imagem familiar e à frustração de não poder expandir sua carreira. O pesava ainda mais. Estresse, pressão e potenciais problemas financeiros gradualmente afetaram sua saúde. No entanto, ele continuou a se dedicar ao teatro e à televisão. Em 28 de junho de 1974, enquanto se preparava para uma apresentação de Love, no Beverly Barn Dinner Playhouse, em Shreveport, Louisiana, Sutton morreu repentinamente de ataque cardíaco aos 50 anos. Sua morte repentina deixou sua esposa Toby Emigler e seus 2 filhos pequenos, Joe e Amanda, profundamente tristes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1 milhão, proveniente principalmente de cachês de atuação e papéis. Coadjuvantes em outros filmes, uma quantia modesta considerando a dedicação e a influência que deixou na televisão. Roy Stewart como Cabo Chuck Boyle. Roy Stewart nasceu em 17 de julho de 1927, na cidade de Nova York, Iowa. Ele é mais conhecido pelo público por seu papel como o Cabo Charles Chuck Boyle na série Gomer Pyle, USMC de 1965 a 1968, quando tinha 38 anos. Embora Boyle não fosse o personagem principal, ele era o fiel companheiro de Gomer, trazendo humor e aconchego à série. O papel se tornou o ponto alto da carreira televisiva de Stewart, tornando um rosto familiar para o público americano na década de 1960. No entanto, por trás dos holofotes, Stewart teve uma infância e juventude conturbadas. Nascido durante a Grande Depressão, sua família lutava contra a pobreza. Perdeu entes queridos ainda jovem e cresceu sozinho. Essas tragédias o deixaram retraído, quieto e com um vazio que não conseguia preencher. Quando se voltou para a atuação, ansiava por escapar da escuridão do seu passado. Mas o sucesso efêmero de Gomer Pyle provou ser uma faca de 2 gumes. Após o fim da série, Stewart foi rotulado como um soldado gentil, o que lhe dificultou a conquista de papéis maiores. Sua carreira decaiu lentamente. Enquanto ele lutava contra dificuldades financeiras e a queda da popularidade, nos anos que se seguiram, a vida pessoal de Stewart tornou-se cada vez mais miserável. Ele nunca se casou, não teve filhos e suportou a meia-idade com uma solidão persistente. A frustração com o declínio da carreira aliada à falta de relacionamentos próximos o levou à depressão. Ele começou a fumar como forma de aliviar o estresse, mas o hábito acabou levando ao câncer de pulmão. Em seus últimos anos, lutou contra a doença em exaustão e desespero, sem os holofotes para nutrir seu espírito. Solidão
Doença e sonhos não realizados transformaram sua vida em uma tragédia silenciosa. Roy Stewart faleceu em 25 de dezembro de 2005, dia de Natal, aos 78 anos no Motion Picture Hospital em Woodland Hills, Califórnia. Sua morte em um dia tão tranquilo aumentou a tristeza de seus amigos e fãs. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 500 mil, proveniente principalmente de aparições na televisão e no palco, uma quantia modesta considerando sua vida profissional. Barbara Stewart como Bunny Wilson. Barbara Stewart nasceu em 3 de janeiro de 1930 em Paris, Illinois, Estados Unidos. É mais lembrada por seu papel como Bunny Wilson, namorada do Sargento Carter no filme Gomer Pyle, Corpo de Fuzileiros Navais, dos Estados Unidos de 1964 a 1967, quando tinha 34 anos. Com sua beleza e atuação encantadora, Barbara adicionou um toque romântico ao filme, tornando Bunny um destaque memorável ao lado do alegre grupo de soldados. Mas fora dos holofotes, a vida de Barbara era repleta de desafios difíceis. Ela se casou com o ator Dick Gautier na esperança de um final feliz. Mas, durante a lua de mel, um coágulo sanguíneo a obrigou a ser levada às pressas para o hospital. Ela ficou de cama por 8 meses, sofrendo com dores constantes e medo da morte. O frágil casamento logo se desfez. Tudo terminou em divórcio, deixando-a sem filhos para sustentar. Antes uma atriz deslumbrante, Bárbara gradualmente se tornou uma mulher solitária, escondendo sua tristeza atrás de um sorriso radiante em público. Na década de 1970, a tragédia a atingiu novamente quando ela sofreu um grave acidente que a deixou com uma lesão na coluna. Dor e fraqueza física dificultavam a busca por papéis enquanto Hollywood se tornava cada vez mais rigorosa com mulheres mais velhas. Bárbara trabalhava incansavelmente para se sustentar, mas quanto mais se esforçava, mais fraca ficava, tanto física quanto mentalmente. Ela não tinha família com quem contar nem apoio financeiro, apenas seu amor pela atuação a mantinha em movimento, mas os holofotes foram desaparecendo gradualmente, deixando-a com anos de exaustão, solidão e arrependimento por sonhos não realizados. Barbara Stewart faleceu em 15 de maio de 2011 em uma casa de repouso em St. George, Utah, aos 81 anos. Ela faleceu de causas naturais após anos sofrendo os efeitos de antigos ferimentos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 800 mil, proveniente principalmente de aparições na televisão e no cinema. Alan Melvin, como sargento. Charlie Hacker. Alan Melvin nasceu em 18 de fevereiro de 1923 em Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Em Gomer Pyle, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, de 1965 a 1969. Aos 42 anos, interpretou o sargento Charlie Hacker, rival do sargento Carter. O personagem Hacker, com sua personalidade ferozmente competitiva e muitas vezes conflituosa, ajudou a tornar Alan um dos destaques mais singulares da série. Mas por trás das risadas na tela, esconde-se uma infância repleta de perdas. Alan cresceu durante a Grande Depressão, quando sua família lutava contra a pobreza e ele perdeu o pai ainda jovem. Essa dor o forçou a crescer sozinho, sempre tentando ser forte. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Alan se juntou à Marinha e foi destacado para a frente do Pacífico. Ele testemunhou a morte de seus companheiros, o som de bombas e balas e as imagens aterrorizantes que nunca se apagaram. Essas memórias marcaram sua alma, deixando-o assombrado pela guerra pelo resto da vida. Após retornar para casa, Alan buscou refúgio na carreira de ator.
mas sua carreira também foi repleta de amargura. Apesar de ser presença constante na série The Brady Bunch de Phil Silvers e de sua família, ele era frequentemente estereotipado como um valentão ou um personagem tagarela. Sua frustração por nunca ter sido um protagonista o levou a se retrair em alguns momentos. Mais tarde, a tragédia o atingiu novamente. Alan foi diagnosticado com câncer. Ele suportou anos de doença, dor e exaustão. Mesmo com a esposa e os 2 filhos ao seu lado, ele se sentia esquecido por Hollywood, deixando de ser o centro das atenções. Ele passou seus últimos dias em fragilidade. Alan Melvin faleceu em 17 de janeiro de 2008. Em Brentwood, Los Angeles, aos 84 anos, foi sepultado no cemitério de Westwood, deixando um rastro de pesar para seus amigos, colegas e gerações de telespectadores que cresceram com seu riso e sua voz na televisão. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 2 milhões, em grande parte devido a uma longa carreira na televisão em seriados cômicos e na dublagem de personagens clássicos de desenhos animados. Elizabeth McRae, como Luann Poovey. Elizabeth McRae nasceu em 22 de fevereiro de 1936 em Columbia, Carolina do Sul, Estados Unidos. Ela é mais lembrada por seu papel como Luann Poovey, namorada de Gomer no filme Gomer Pyle, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos de 1966 a 1969, quando tinha 30 anos, com sua aparência doce e charmosa e sua voz marcante. Luann tornou-se o destaque gentil e romântico do filme, ajudando McRae a consolidar sua posição na televisão americana na década de 1960. Mas por trás da fama, a vida de Elizabeth foi repleta de perdas dolorosas. Ela encontrou o amor com o roteirista Nedrick Young, um escritor talentoso que havia sido colocado na lista negra de Hollywood por suas opiniões políticas. O casal sofreu intensa pressão e preconceito na indústria do entretenimento. No entanto, sua felicidade terminou tragicamente quando Young morreu de ataque cardíaco em 1968. Com apenas 32 anos, Elizabeth ficou viúva, de repente enfrentando o vazio supremo quando o amor acabava de florescer. A ferida ficou profundamente gravada em sua alma, lançando uma sombra de tristeza e solidão ao longo dos anos seguintes. Um ano depois, casou-se com o empresário Charles Halsey, na esperança de encontrar um lar estável, mas o destino não lhe sorriu. Em 1988, Charles também faleceu, deixando Elizabeth viúva pela segunda vez, desta vez na meia-idade sem esperança. A perda dos 2 maridos a mergulhou em anos de turbulência mental, forçando-a a trabalhar duro para sobreviver, enquanto sua carreira de atriz declinava, enquanto ainda carregava o fardo da solidão constante à medida que envelhecia sua saúde. Se deteriorava, forçando-a a se aposentar dos palcos, tomada pelo arrependimento de não poder mais contribuir como antes. Por trás do sorriso radiante de Luann na tela, Elizabeth era uma mulher que havia suportado tanta dor e provações. Elizabeth McRae faleceu em 7 de maio de 2024, em Fayetteville, Carolina do Norte. Aos 88 anos, ela morreu de doença cardíaca após anos de saúde debilitada. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1,5 milhão, proveniente principalmente de papéis na televisão, como em General Hospital e no cinema. Em 2023, ela foi introduzida no Hall da Fama de Fayetteville, um reconhecimento final por suas contribuições ao longo da vida. Forrest Compton como Coronel Edward Gray. Forrest Compton nasceu em 15 de setembro de 1925, em Reading, Pensilvânia.
Iowa. Aos 39 anos, interpretou o coronel Edward Grey, um comandante severo, porém justo, que frequentemente discorda das travessuras de Gomer, mas exala cordialidade e integridade em Gomer Pyle, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 1964. Este é um de seus papéis mais memoráveis na televisão, embora sua carreira tenha se estendido por décadas com muitos papéis em programas de TV populares. A infância de Compton foi marcada pela guerra, como soldado da 13ª Divisão de Infantaria durante a Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu ao campo de batalha, mas viu muitos de seus jovens camaradas morrerem. Essas memórias dolorosas o acompanharam por toda a vida, formando um mundo interior ferido, escondido por trás de uma aparência serena. Após a guerra, Compton continuou seus estudos em Swarthmore e mais tarde seguiu carreira de ator em Yale. Mas as perdas no campo de batalha permaneceram em sua mente, deixando-o com uma tristeza indescritível. Em sua vida pessoal, Compton casou-se com Jean Sementini em 1975. O casamento era sólido, mas as pressões do trabalho e a natureza implacável da indústria do entretenimento muitas vezes cobraram seu preço. Amplamente conhecido por seu papel como Mike Carr em The Edge of Night, Compton acabou se afastando dos holofotes, vivendo uma vida tranquila e reservada. Em seus últimos anos, ele praticamente desapareceu das telas, dedicando-se inteiramente à família. No entanto, a solidão da velhice e os medos persistentes da guerra nunca o abandonaram, tornando sua vida nunca completamente tranquila. Forrest Compton faleceu em 4 de abril de 2020 em Shelter Island, Nova York, aos 94 anos após contrair Covid-19 no auge da pandemia. Seu falecimento deixou sua esposa, amigos, colegas e o público que o admirava há décadas em luto. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1 milhão. Em grande parte devido à sua longa carreira na televisão, especialmente seu trabalho em The Edge of Night. William Christopher, como soldado Lester Hummel. William Christopher nasceu em 20 de outubro de 1932 em Evanston, Illinois, Estados Unidos, aos 33 anos. Ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos como Gomer Pyle de 1965 a 1968. Interpretando o soldado Lester Hummel, um personagem gentil e simples, que arrancava muitas risadas do público. Mais tarde, tornou-se ainda mais famoso por seu papel como Padre Francis Mulcahy em MASH, um papel que o tornou um verdadeiro marco na televisão. Por trás do sorriso gentil na tela, escondia-se uma vida repleta de desafios. Christopher conheceu Bárbara em um encontro às cegas e eles se casaram. Em 1957, adotando mais tarde 2 crianças juntos. Mas a alegria da paternidade logo foi ofuscada pela ansiedade quando seu filho Ned foi diagnosticado com autismo. Ele e a esposa suportaram anos de ansiedade e estresse, tentando criar os filhos com amor, enquanto enfrentavam uma sociedade insensível. Transformaram a dor em força e escreveram em conjunto o livro Mixed Blessings, no qual compartilharam sua jornada cheia de lágrimas, mas determinada para conscientizar sobre o autismo. A carreira de Christopher também enfrentou sua cota de dificuldades. No auge de MASH, ele contraiu hepatite e ficou de cama por 8 semanas, forçando os produtores a considerarem substituí-lo. Felizmente, o colega de elenco Alan Alda o defendeu, permitindo que ele mantivesse o papel, mas a dor deixou marcas duradouras em sua saúde e bem-estar mental. Christopher continuou a atuar nos anos seguintes, mas a idade e a doença gradualmente cobraram seu preço. Atuar diante das câmeras enquanto seu corpo definhava
significava que o público raramente notava o sofrimento que ele suportava. Em silêncio. William Christopher faleceu em sua casa em Pasadena, Califórnia, em 31 de dezembro de 2016, aos 84 anos após uma batalha de 18 meses contra o câncer de pulmão. Sua morte na véspera de Ano Novo chocou muitos de seus colegas e fãs. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em US 2,5 milhões, em grande parte devido ao seu papel em MASH e outros projetos de televisão. Buck Young como Sargento Whipple. Buck Young nasceu em 6 de agosto de 1921 em Winchester, Virgínia, Estados Unidos. Aos 43 anos, em 1964, em Gomer Pyle, USMC, Buck Young interpretou o Sargento Whipple, um soldado severo, que frequentemente se envolvia nas palhaçadas de Gomer, arrancando risos da plateia. Ele também era conhecido por seu papel como o delegado Joe Watson, no The Andy Griffith Show. Em sua vida pessoal, Buck Young encontrou sua parceira ideal na atriz Peggy Stewart. Eles se casaram em 1953 e tiveram 2 filhos, Greg e Abigail, que tentaram atuar em alguns filmes. Embora o casamento fosse repleto de amor e companheirismo, as pressões financeiras pesavam sobre Stewart, cuja carreira girava em torno de pequenos papéis coadjuvantes. Stewart, que também era ator, não tinha uma carreira de destaque. Então, o casal teve dificuldades para criar os filhos em tempos difíceis. O relacionamento deles era repleto de amor e devoção, mas frequentemente ofuscado por preocupações com o futuro, à medida que sua carreira entrava no crepúsculo. Buck Young sentia-se ainda mais arrependido. Ele havia aparecido em 95 filmes, mas teve poucos papéis memoráveis, o que o deixou praticamente esquecido pelo público. Sentimentos de abandono às vezes o levavam a se isolar, e ele só encontrava consolo na família. Mais tarde, sua saúde piorou e a dor de perder amigos e colegas de sua geração pesou muito em seu espírito. Ele passou seus últimos anos em silêncio, lembrado como um ator que se dedicou ao máximo, mas nunca brilhou de verdade. Buck Young faleceu em Los Angeles em 4 de fevereiro de 2000 aos 78 anos devido a complicações de uma úlcera estomacal. Época de sua morte. Seu patrimônio líquido era estimado em US 700 mil, resultado de décadas de trabalho na televisão e no cinema. O riso do fuzileiro naval dos Iridiamatra Gomer Pyle já morreu há muito tempo, mas as histórias reais do elenco ainda inspiram tristeza e reflexão. Eles dedicaram a juventude à arte, mas acabaram enfrentando tragédias inacreditáveis. De quais rostos dessa série lendária você mais se lembra? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para descobrir mais histórias dos bastidores. Ronnie Schell como Duke Slater. Ronnie Schell nasceu em 23 de dezembro de 1931 em Richmond, Califórnia, Estados Unidos. Como recruta do Corpo de Fuzileiros Navais, dos Iwat Gomer Pyle, de 1964 a 1969 aos 33 anos, ele interpretou Duke Slater, o astuto e perspicaz melhor amigo de Gomer, que mais tarde ascendeu ao posto de cabo e se tornou o elo entre Pyle e o Sargento Carter. O papel consolidou seu nome na televisão americana na década de 1960. Fora dos holofotes, a vida pessoal de Schell foi repleta de desafios e felicidade. Ele se casou com Janet Rotterberg em 1968 e juntos criaram 2 filhos, Greg e Chris. Este casamento duradouro tem sido um porto seguro para ele, especialmente nos momentos em que sua carreira não estava indo tão bem quanto ele esperava, quando deixou Gomer Pyle para tentar a sorte na sitcom Good Morning World. Ele esperava que fosse um ponto de virada, mas a série fracassou. Rapidamente,
e foi cancelada. Seu retorno para a temporada final de Gomer Pyle foi um conforto e um lembrete de que novas oportunidades nem sempre trazem glória. Shell continuou a trabalhar incansavelmente nos anos seguintes, mas seu caminho artístico não foi fácil. Ele já foi chamado de o comediante mais lento da América, pois seu sucesso veio tarde e nunca foi completo. Embora muitos de seus contemporâneos tivessem se estabelecido em Hollywood, ele teve que recorrer a papéis coadjuvantes comerciais e, eventualmente, dublagens para sustentar sua carreira. Aqueles tempos foram estressantes, mas ele perseverou encontrando alegria em fazer as pessoas rirem e cumprir suas responsabilidades com a família. Em 2025, Ronnie Shell ainda está vivo aos 94 anos. Ele vive em paz com a Dagware, esposa e os filhos, ocasionalmente participando de eventos especiais ou trabalhando como consultor de comédia. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões acumulado por meio de trabalhos na televisão, dublagem e décadas de projetos de comédia ao longo de 60 anos. Larry Hovis, como soldado. Larry Gottschalk. Larry Hovis nasceu em 20 de fevereiro de 1936, em Wapato, Washington, Estados Unidos. Aos 28 anos, apareceu no filme Gomer Pyle, United States Marine Corps, de 1964, como o soldado Larry Gottschalk, um personagem animado e bem-humorado que o ajudou a lançar sua incipiente carreira na televisão. Logo se tornou nacionalmente conhecido como o Sargento Andrew Carter em Hogan's Heroes, um papel que consolidou seu nome como comediante e soldado esperto especializado em explosivos. Mas por trás da fama, a vida pessoal de Hovis era repleta de dificuldades. Em 1960, casou-se com Carol Ann Corrigan e teve 4 filhos. No entanto, sua felicidade foi constantemente testada, especialmente quando Carol faleceu em 1995, deixando-o sozinho para criar a família. A dor foi agravada pela morte repentina de sua irmã, que deixou Hovis em desespero por diversas vezes. Equilibrar a carreira e as responsabilidades familiares pesava sobre seus ombros e a perda pessoal tornou-se um fardo constante em sua mente. Sua carreira artística também passou por altos e baixos. Após o sucesso de Hogan's Heroes, ele continuou atuando, escrevendo e produzindo espetáculos, mas nem todos obtiveram sucesso. Em certo momento, chegou a ser demitido do cargo de produtor devido a uma controvérsia sobre a autenticidade de um espetáculo. Mais tarde, quando se mudou para lecionar na Southwest Texas State University, Hovis encontrou paz. Mas a essa altura, sua saúde já começava a piorar. Ele foi diagnosticado com câncer de esôfago e passou por meses de tratamento extenuante, ficando cada vez mais magro e fraco enquanto lutava contra a doença. Passou seus últimos anos exausto lutando contra a doença e lamentando a perda pessoal. Larry Hovis faleceu em Austin, Texas, em 9 de setembro de 2003, aos 67 anos. Deixou 4 filhos e um legado de uma carreira televisiva diversificada desde atuação até roteiro e produção. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1,2 milhão, proveniente principalmente de seus papéis na televisão e posteriormente da carreira docente. Ted Bessel como soldado Frankie Lombardi. Ted Bessel nasceu em 20 de março de 1935, em Flushing, Nova York, Estados Unidos. Tornou-se conhecido do público ao estrelar a série Gomer Pyle do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos de 1965 a 1966, aos 30 anos, como o soldado Frankie Lombardi. Embora seu papel tenha sido breve, abriu portas para maiores oportunidades e ajudou Bessel a se tornar um rosto conhecido na televisão americana no final da década de 1960. Em sua vida pessoal, Bessel passou por muitas convulsões.
Ele passou por 2 casamentos, fracassados que o deixaram profundamente magoado e vazio. Durante esses anos, ele ansiava por um lar tranquilo. Mas a instabilidade na carreira e as pressões do trabalho fragilizaram os relacionamentos. Foi somente no 3º casamento com Lynelle Nobody que ele encontrou estabilidade, e eles tiveram 2 filhas, Sarah e Mary. No entanto, as cicatrizes de seus casamentos fracassados anteriores não haviam cicatrizado completamente, deixando sua vida marcada por uma tristeza constante. Além dos holofotes, Bessel também enfrentou decepções. Após o fim de That Girl, ele teve dificuldades para encontrar papéis de destaque. Muitos projetos fracassaram, e a sitcom Eu e o Chimpanzé se tornou um retrocesso assustador em sua carreira. Ele acabou se dedicando à direção e reencontrou o sucesso com The Tracy Ullman Show, chegando a ganhar um Emmy. Mas quando a alegria parecia próxima, sua saúde começou a piorar. Um aneurisma da aorta se desenvolveu silenciosamente, deixando-o ansioso e fatigado. Em 6 de outubro de 1996, no auge de sua carreira criativa, ele faleceu repentinamente aos 61 anos. Ted Bessel foi sepultado no cemitério Memorial Woodlawn, em Santa Mônica, Califórnia. Ao falecer, deixou a esposa e 2 filhas pequenas, Sarah e Mary, além de um patrimônio estimado em US 3 milhões, obtido tanto como ator quanto como diretor.